Olá, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer a equipe do LOAS, a Yara, o Michelangelo, Bianca, a Palominha, que está aqui conosco, por esse convite. Eu estou aqui com uma tarefa árdua, né, de apresentar um programa que vai tratar de assuntos que se relacionam com a área da deficiência, falando sobre as questões familiares, escolares, de interação social e tudo que permeia esse universo. Para fazer isso, vou começar contando um pouco sobre mim. Como é que eu chego neste universo para estar aqui conversando com vocês? Eu sou professora há mais de 26 anos, atuei tanto na educação infantil, ensino fundamental 1, fundamental 2, universidade. Hoje faço parte da Secretaria Municipal de Educação, sou assistente técnica da área de educação especial, trabalhando com acessibilidade, recurso de acessibilidade. Fiz aí uma trajetória acadêmica dentro da área da pedagogia, também da área terapêutica, sou psicopedagoga, arte terapêutica, mestre em distúrbios do desenvolvimento e fiz o doutorado em educação. Mas o que me levou a passar por essa trajetória de escolarização foi acreditar no ser humano e em toda a sua potencialidade. Então, me interessava saber como é que a gente consegue incluir a todos e todas e todes nos espaços sociais, nas suas mais diversas vertentes, né? E fui estudar a área da deficiência por ter tido aí um encontro ainda adolescente com pessoas com deficiência que tocaram aí não só meu coração, mas também despertaram a minha questão do conhecimento. Aí fiz essa escolha pela escolarização na parte da educação, acreditando que eu poderia trazer um pouco daquilo que eu aprendi, né, para este público. Chego aqui pelo convite dos nossos amigos, né, Yara e Michelangelo, pensando em trazer para a cidade de Mongaguá, para a Baixada Santista, uma discussão a respeito da área da deficiência, falando mais propriamente também sobre a pessoa com autismo, transtorno do espectro do autismo, né, e suas especificidades e singularidades, propondo uma discussão que a gente fale não só com profissionais ou professores da área, mas sim com os familiares, compreendendo que aqui a gente ainda tem poucos lugares para discutir sobre esse tema. E é aqui que eu estou, né, com essa tarefa de falar sobre esse tema. Vamos dar início. Bom, para começar, o tema de hoje que abre esse programa é sobre o dia 2 de abril, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, né? A importância dessa data para a visibilidade e o histórico da deficiência. Então, eu vou começar falando desse histórico, mas a partir de uma provocação da Lígia Amaral. Vou ler para vocês na íntegra o que ela traz para que a gente comece a refletir sobre essa área. Na humanidade, o corpo é objeto de discussão desde os tempos remotos, seja por se destacar como o mais forte dos guerreiros ou por não alcançar um padrão social estabelecido. Em cada etapa histórica, as diferenças poderiam significar sobrevivência, capacidade ou até mesmo inferioridade. Assim, para um corpo ser considerado diferente, ressaltam-se parâmetros baseados em dados estatísticos, na funcionalidade ou num tipo ideal de corpo. Nesse sentido, para haver a normalidade, é necessário estabelecer critérios de normalidade e homogeneização. É disso que a gente vai falar um pouco hoje. A Lígia, quando ela vem trazer esse debate, ela vem falar do corpo que é disforme, do corpo que é desviante dentro de uma sociedade que acredita que exista apenas um tipo de corpo, uma forma de existir, uma só humanidade, tá? Para começar, né, nós temos que entender que fazemos parte de interações sociais que vêm ao longo do tempo com influências,
né? Hoje, o que somos hoje tem influência ambiental, tem influência genética, tem influência familiar e tem a influência histórica do contexto da qual a gente faça parte. Então, eu vou contar um pouquinho dessa influência e como tem sido o caminhar histórico quando a gente trata das questões que se relacionam com deficiência. Até chegarmos a falar nos dias de hoje sobre o transtorno do espectro do autismo e a inclusão. Na Grécia Antiga, nós tínhamos um culto à beleza, um culto ao corpo. Então, tudo que era disforme, que não fazia parte daquela forma de corpo que se acreditava ser a perfeita, ela era ou excluída ou até mesmo colocada em risco, né? Então a gente tem dados históricos de crianças que nasciam com algum tipo de deficiência ou deformidade e que eram simplesmente abandonadas ou largadas à própria sorte, né? Só que isso não era uma questão moral, porque aquela sociedade acreditava que aquele corpo tinha que ser daquela forma. Então ninguém fazia um julgamento de valor. Está certo, está errado deixar uma criança abandonar, não. Não era uma questão moral posta, né? Com o advento do cristianismo, aparecem algumas vertentes de se compreender essa deficiência, diferença de formas diversas. Uma das primeiras coisas e que ainda é muito comum, a gente escuta, de familiares muitas vezes, né, a gente que atende familiares, é quando você escuta assim: "Nossa, você teve um filho com deficiência, mas isso é uma bênção divina, você foi escolhido", né. Então é o caráter do cristianismo de você ter a sorte, ser abençoado de ter ali na sua família uma pessoa com deficiência. A outra vertente é a vertente do pecado. Então, se você tem alguém com deficiência na sua família, é porque algum pecado essa família cometeu. E aí você está pagando por aquilo que você fez. E você paga de que forma? Você paga na forma de ter alguém na sua família que venha com isso exteriorizado no seu corpo, na imperfeição do seu corpo ou da sua mente, que na verdade aí era mente e alma, tinha basicamente quase o mesmo sentido, tá? A questão do cristianismo também trouxe uma vertente de cuidar do outro, mas não é o cuidado que a gente tem hoje, né? Dentro do que a gente acredita, o que que é cuidar nos dias de hoje? O cuidado era: existe um ser que precisa ser acolhido de alguma forma, mas ele vai ficar num espaço que ele não incomode os olhos desta sociedade. Então, era muito comum que as pessoas com deficiência fossem acolhidas e ficassem no lugar separado, segregado da sociedade. E aí não era só a pessoa com deficiência, era qualquer pessoa que fosse marginalizada, que estivesse à margem daquilo que era entendido como bacana, como perfeito, como belo, como certo da sociedade. Então você tinha pessoas de condições de rua que ficavam nesse espaço, pessoas que tinham doenças mentais que ficavam nesse espaço, mulheres que tinham trabalhos que naquela época era tido como um trabalho não adequado para aquele tipo de pessoa, e aí todos ficavam juntos. Pessoas com doenças graves, né, leprosos, todos juntos segregados no espaço. Então a ideia era mais ou menos assim: nós estamos acolhendo, estamos ajudando, mas desde que eles fiquem nesse espaço e que não fiquem diante dos nossos olhos. A gente não precisa conviver com estas pessoas. E aí eu já posso dizer, como a gente está falando da época do cristianismo, que eu estou acolhendo e estou ajudando. Quando na verdade não era bem isso, essas pessoas ficavam à própria sorte, né? Vamos imaginar um lugar que você tem uma pessoa com lepra, outras que não têm essa questão de doença e que estão convivendo até nas questões higiênicas e básicas de alimentação ao mesmo tempo e da mesma forma. Esses lugares também, além de serem afastados dos centros, eles não tinham muitos recursos, né? A gente está falando aí de uma época sem condições sanitárias ideais, né? Então já dá para imaginar que eles também ficavam à própria sorte, né? Só que segregados ali não tem um espaço. A gente ofereceu um espaço, então tá tudo bacana, né? Com o caminhar histórico,
e com a evolução de algumas questões das ciências, que aqui a gente não vai abordar especificamente qual, porque o que interessa é a visão social que a gente tem hoje, como ela vem sendo influenciada ao longo do tempo. Mas o que que a ciência traz? Traz um pensamento diferente para o tipo de acolhimento dessas pessoas. Então, a pessoa com deficiência, disforme, ela era considerada como uma pessoa com alguma doença. E se eu tô doente, eu preciso ser curado. Se eu tô doente, eu preciso de remédio. Se eu tô doente, eu preciso de terapia. E se eu tô doente, eu preciso da área clínica, da medicina. E aí começam os movimentos que começam a enquadrar as pessoas com deficiência neste mote, no mote da doença, no mote da cura. E aí eles saem desses lugares segregados, né, e vão para outro tipo de lugar, que são os hospitais, que são os manicômios e que são os asilos. Né. E aí o que que a gente tem misturado à questão da deficiência? A gente tem a questão de todos os problemas de saúde mental. Então, você tem uma pessoa com síndrome de Down, que vai ter o mesmo tratamento que uma pessoa que tem depressão ou que tem uma psicopatia e por aí vai. Né? E aí nós sabemos, né, eram esses atendimentos, por exemplo, no manicômio. Né? Nós estamos falando de medicação pesada, de eletrochoque, de terapias não tão adequadas como hoje a gente vê, né? Hoje a gente vê que elas não eram tão adequadas assim. E uma tentativa que vai o tempo todo tentando colocar o indivíduo dentro de um padrão. Eu preciso curar, eu preciso melhorar. Eu não posso aceitar aquele corpo da forma que ele é. Ele precisa ter a forma que eu acredito que é certa. Né? E as terapias vão se desenvolvendo em diversas áreas, começam estudos da psicologia também voltados para este público, né? Mas a gente só tem aí uma humanização maior quando a gente começa a falar das questões voltadas à escolarização. E temos movimentos tanto no Brasil como fora do Brasil, quando tivemos a questão da Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra, aparecem as pessoas que têm deficiência, que não é uma deficiência de nascença, mas que foi ali adquirida por conta do ofício. Né? Então, nós temos soldados, crianças, mulheres de diferentes idades atingidas por situações sociais que levaram a ter algum tipo de deficiência. E aí isso traz uma outra visão. Então, eu preciso ter um acolhimento diferente para essas pessoas. E esse jovem que de repente perdeu um membro inferior, que ele estava ali até uma tenridade, tudo funcionava, agora ele perdeu esse membro. O que, que a gente faz com ele? Né? E aí, dentro desta nova visão de humanização para essas pessoas, vem a questão da escolarização. Então, se não é o ambiente mais do hospital, se não é o ambiente segregado social, porque agora eu já olho para ele, só que eu olho para ele como doente. Ele já não é doente, porque eu já vi que tem pessoas que não nasceram assim. Eu também posso vir a ter alguma questão. Então, que forma a gente cuida? Né? Junto com esse pensamento, também vem a questão das famílias. Então, é muito comum, se você estudar na área da deficiência, você vê que os primeiros movimentos começaram por força da união das famílias. A família, em algum momento, chega e diz: Não, mas não é disso que o meu filho precisa. Ele não precisa de remédio, ele não precisa de hospital. Ele precisa de outra coisa que eu não sei o que, que é, mas ele precisa. E aí as famílias vão se organizando e vão surgindo organizações, associações e a escolarização, desde a escolarização informal a formal. A gente tem mais ou menos na década de 50 a escolarização que foi criada com as APAES, né, que foi um movimento familiar de uma mãe de uma pessoa com síndrome de Down, né, que é a trissomia do 21, né, e ela fez toda uma reunião e conseguiu, através de outras famílias,
né, pensar no espaço e no lugar, né. E hoje a gente tem a PAI, inclusive aqui em Mongaguá nós temos a PAI, eu não conheço o serviço da PAI de Mongaguá, conheço de São Paulo, trabalhei um tempo lá na área de escolarização, né, mas é um lugar renomado e que acolhe muito bem a todos, né, que passam pelas essas questões da deficiência, tanto os familiares como os próprios pacientes ou estudantes, né. Temos também a criação do Instituto de Cegos, né, no Rio de Janeiro, que também foi um primeiro movimento dessa escolarização, e aí a gente começa a ver movimentos diversos, tanto fora do Brasil como dentro do Brasil, mas já num pensamento que não é mais de cura, num pensamento de que ele precisa de alguma coisa, que ainda não se sabe muito bem o que é, mas não é remédio, não é só terapia. Ele precisa estar em outros espaços sociais. Nessa questão de estar em outros espaços sociais, a rede estadual de educação, e aí eu vou falar de São Paulo, porque é onde eu tenho maior proximidade e conhecimento de contexto, né? Sou paulistana de nascença, estou aqui na Baixada há alguns anos. O estado de São Paulo começa com as salas especiais. Então, dentro das escolas regulares, você tinha uma sala especial que atendia também estudantes com deficiência. E depois isso vai para a Prefeitura de São Paulo, e aí os movimentos começam em todos os estados. Criam-se leis, decretos, atende-se aí a tratados internacionais, né? E o Brasil, atendendo a tudo que é combinado, vai trazendo modificações também no campo da educação, né. Como a ideia aqui não é falar só da educação, é trazer em cada programa um pouco de cada tema, da família, da terapia, das questões de assistência social, enfim. Então eu vou hoje dar uma pincelada sobre um pouco de tudo, mas eu como professora, vocês vão ver que eu sempre vou estar puxando aí a sardinha para esse lado, tá. Mas o que que é interessante de pensar nesse processo da escolarização, na criação de salas especiais dentro da escola regular, que é uma tentativa de dizer: "Olha, essas pessoas precisam da escola, elas têm direito à escola", né. Porém, o que que a gente tinha? Que é o paradigma da integração. Nós tínhamos estudantes de diferentes idades na mesma sala, fazendo o mesmo tipo de atividade. Então, se o seu filho tinha 7 anos e o filho de outra pessoa tinha 15, eles estariam na mesma sala fazendo a mesma atividade. E aí, pensando na questão da pedagogia, da ciência da educação, será que a mesma necessidade de uma criança de 7 anos é a mesma de um jovem de 15? Hoje a gente pode dizer já que não. Mas na época os estudos estavam aí começando nessa área, né? Porque o entendimento era que se você tem algum tipo de deficiência, você com certeza vai ter uma inabilidade, uma funcionalidade diferenciada, você não vai atingir alguma coisa. E é o que a gente chama de integração. Então, a gente tinha indivíduos dentro da escola, participando do mesmo espaço que os outros, sem os mesmos direitos. Por quê? Se você tinha um filho normal com 7 anos, na sala dele só tinham crianças normais e tendo a escolarização devida àquela faixa etária. Porém, se ele tinha com deficiência, era uma outra sala, num outro espaço. E aí, gente, se vocês vissem também as salas que eram destinadas a esse atendimento, era sempre a sala menor, a sala que não era tão bacana assim, a sala que não tinha um material organizado para atendimento do aluno. Então já era uma sala excludente em si. Além de ser excludente, porque ela não era pensada na singularidade dos indivíduos, ela era excludente porque ela não era nem preparada para atender o público, não é? Mas imagina você que passou muito tempo com o seu filho dentro de casa, ter um espaço para levar e que ele tivesse escolarização. Dificilmente você ia dizer que aquilo ali era ruim, né? Era o que tinha e o que era oferecido. Então, muitas vezes a pessoa, até por vergonha
de eu tiro alguém, eles estão fazendo ali uma gentileza, né, de cuidar, de dar uma educação. E hoje a gente sabe que não é assim, né? Então a gente está dentro do paradigma da inclusão, né? E que aí nós estamos falando do quê? Qualquer pessoa tem direito aos espaços sociais diversos, tem direito e tem deveres. E não importa qual seja este corpo ou o funcionamento desse corpo, ele tem direito de estar ali, né? E nessa época a gente ainda estava falando, não, ele tem direito de ficar ali. Mas, se eu tiver um passeio de escola, o pessoal dessa salinha esquisita lá no fundo, pequenininha, vai? Se eu tiver uma proposta de brincadeira e que essa brincadeira aconteça com diversas pessoas, com diversas crianças, as crianças desta salinha estarão lá? Serão convidadas? Infelizmente, a gente sabe que a resposta era não, que essa integração não acontecia. Eles eram excluídos dentro do próprio ambiente. Então, eles tinham o próprio horário de lanche diferenciado, horário de entrada, de saída, né? Então, aí era um falso acolhimento, né? Mas era o acolhimento que se tinha, né? E que era entendido como mais adequado. Também não dá para a gente culpabilizar o professor ou a família, porque os estudos ainda eram muito incipientes. Então, ainda não se entendia muito bem como era o processo de escolarização de uma pessoa com deficiência intelectual, como era o processo de acessibilidade de uma pessoa com deficiência física que precisasse de um programa, por exemplo, de varredura visual, porque ela não mexe os membros superiores nem os inferiores. Então, tinha-se ainda muito desconhecimento, tanto de recurso como de acesso e também a própria questão social, que moralmente fomos caminhando do não temos nada a ver com isso, vamos acolher, mas desde que fique longe de mim, para eu coloco aqui, mas não se mistura com o que é normal, para não, sim, todos têm direito e todos precisam fazer parte deste lugar. Bom, a tarefa que eu falei para vocês aqui no início é de propor um programa que a gente trate de todas essas questões. E aí já deu para ver o quão complexo é esse tema, né? Porque a gente precisa falar de diversas questões para falar de inclusão. Mas o que eu queria trazer aqui hoje, começar a fazer alguns apontamentos para que isso depois reverberasse na nossa conversa, que a gente pretende que seja inicialmente pelo menos mensal, né? Tivemos o mês de abril. O mês de abril é um mês aí que ele faz uma marcação muito bacana na área do transtorno do espectro do autismo, que é o TEA. Né? Vocês vão ouvir agora eu falar bastante essa palavra. Por que é bacana trazer esse tema para cá e foi o tema que eu escolhi para abrir o programa? Porque se você pensar em tudo que a gente está conversando aqui, sobre o caminhar histórico de exclusão, segregação, de falta de direitos das pessoas com deficiência, você imaginar que em 2022 a gente tem um dia para dar visibilidade ao tema do transtorno do espectro do autismo. Né? Então, como caminhamos, né? É claro que a gente tem muita coisa ainda a fazer, mas a gente já deu passos que são muito importantes e necessários, como termos um dia para essa visibilidade. Então, a gente tem, a partir da ONU, Organização Mundial das Nações Unidas, uma campanha voltada para o fortalecimento de ação voltada para o público autista. Né? E aí a gente tem a campanha Abril Azul e temos o 2 de abril. O 2 de abril se refere à questão da visibilidade. Então, a gente está dizendo assim: olha, a gente tem uma população grande de pessoas com autismo em diferentes cidades, estados e países, e que elas fazem parte desta sociedade. E a gente precisa reconhecer isso no nosso dia a dia. E tem uma especificidade de funcionalidade de ser que é preciso ser conhecida pela população.
né. E para isso a gente tem um dia para começar a pensar, refletir e sugerir ações para que a gente possa aí incluir de fato também a essas pessoas, não só, mas também as pessoas com autismo na sua singularidade, né. Saindo daquele padrão que tinha lá atrás no cristianismo de ser da forma que o outro acreditava que era melhor. Não, é de fato incluir a pessoa da forma que ela é, tá. E temos a campanha do Abril Azul, que também é no mês de maio e que vem fazer esse fortalecimento das ações voltadas para o autismo. E aí, o que que é interessante falar? Quando a gente está falando do Abril Azul, a gente está falando de uma simbologia, né? A gente tem um laço que simboliza aí o autismo que é colorido, por isso que tem essa imagem aí do coração colorido, né? E tem o laço azul. Porque a incidência maior de casos de pessoas com transtorno do espectro do autismo se dá em meninos. Temos vários estudos na área, que fazem um levantamento do porquê que isso acontece, mas não tem uma só resposta. E aí, academicamente, e quando a gente faz pesquisa, quando não tem só uma resposta, a gente diz o quê? A incidência é maior. Mas o motivo do porquê isso acontece, a gente ainda não pode bater o martelo, né? A gente tem alguns indícios, algumas coisas que a gente já sabe, mas a gente não pode aplicar em todos os casos, tá? E quando a gente está falando de TEA, a gente está falando muito disso. A gente está falando que são questões tão singulares que dificilmente nós teremos 10 pessoas com TEA e que elas vão funcionar ou agir ou atuar da mesma forma. E aí isso tem vários motivos e variáveis que é o que a gente vai conversar por aqui, tá? A outra questão que tá aí, ó, que eles tenham vez, voz e respeito. Quando a gente tá falando vez e voz, nós estamos falando de não, eu sou uma pessoa normal, que não tenho nenhum tipo de deficiência e estou aqui fazendo um programa para falar sobre as pessoas com deficiência. Mas o que é bacana, que as pessoas com deficiência também tenham vez e voz, que elas mesmo possam falar sobre elas, né. Então, a gente pode ter um convidado que tenha uma deficiência e que vai falar como é que ele se sente no processo de escolarização, como é que foi para ele a questão social quando ele foi participar de questões culturais, enfim, dar vez e voz, de fato. Então eu dou a vez quando eu estou falando da questão de direito, e aí eu digo sim, faz parte desta sociedade, tem direito assim como qualquer outra pessoa, e voz quando ele também fala sobre ele e a respeito do tema. Não dá para sempre a gente ter alguém que é normal falando de uma questão que é tão própria, né? A gente precisa ter esta representatividade também das pessoas com deficiência. E a gente tem pouco por quê? Porque a gente coloca sempre a pessoa com deficiência num lugar de menos-valia. Como é que uma pessoa com deficiência intelectual vai falar sobre um tema tão sério como esse? Será que ela tem esta capacidade? Né? É esse julgamento de valor que está por trás de quando a gente nunca coloca eles como representantes de um tema que é tão próximo, porque eles são vivenciados cotidianamente por essas pessoas. Voltando para a questão do transtorno do espectro do autismo, eu vou pontuar algumas coisas aqui que eu acho que é bacana para iniciar a nossa conversa. Quero deixar claro que existem diversas vertentes e linhas de trabalho, né? E que aí essas linhas de trabalho vão dar uma forma particular de olhar para essas pessoas. Mas existe algo que é comum. O que que é comum? Quando eu tenho um diagnóstico da pessoa com autismo, isso é comum porque isso parte do CID-11 ou do SM-5, que são classificações internacionais, que é para identificar uma pessoa tanto aqui no Brasil como uma pessoa em outro país com autismo, por exemplo. As características não vão ter diferenças, aonde quer que você esteja, elas são consideradas. Então, a gente tem manual e classificadores que são internacionais para fazer aí essa questão de trazer a funcionalidade e o diagnóstico, assim como acontece com as doenças, por exemplo, com a deficiência também.
tá? Agora, a forma de trabalhar, de acreditar, como essas interações acontecem, elas vão se diferindo. E é interessante que a gente conheça diversas. Porque quando a gente for dizer assim, ah, o que é melhor para o meu filho? O que é melhor para o meu amigo? O que é melhor para a pessoa que está comigo e que tem algum tipo de deficiência? A gente só vai saber isso a partir do momento que a gente considerar a pessoa e não a deficiência. Não vou considerar o autista, mas ele não, a pessoa não é um diagnóstico, a pessoa ela é uma interação de fatores ambientais, fatores sociais, fatores psicológicos, que são os fatores biopsicossociais. E isso traz toda uma singularidade, uma forma de ser no mundo que é próprio daquele indivíduo, independente do diagnóstico que esse indivíduo tenha. Então, acho que é bacana aí trazer um pouco desta informação para vocês. TEA, transtorno do neurodesenvolvimento, um grupo de condições com início do período de desenvolvimento. Quando a gente está falando de transtorno do neurodesenvolvimento, a gente está dizendo assim: existem déficits que eles vão acontecendo ao longo do desenvolvimento que deveria ser normal. Desenvolvimento do quê? De várias questões corporais, de várias questões cerebrais. Então, eu tenho um desenvolvimento que vai trazer prejuízo, seja pessoal ou social, acadêmico e profissional. E aí, quando a gente está falando de TEA, existem algumas questões, alguns sinais que são particulares e que a gente começa a ter indícios e perceber, né, se a gente está falando de fato de uma pessoa que venha a ter esse diagnóstico. E os primeiros indícios, eles acontecem já quando a gente tem um bebê, né? Então, hoje a gente tem estudo até dos bebês no momento de gestação, né? Mas quando a gente está falando do bebê pequeno, quais são os sinais que a gente pode pensar que trazem aí alguns indícios para que a gente investigue um pouco mais? A gente está falando de falta de contato visual. Então, é muito comum quando você pega o bebê, você aninha no colo, e qual é o movimento natural que se faz? De olhar. E aí você percebe que esta criança não faz um contato direto. Ou na hora que você aninha a criança, que deveria ser uma coisa gostosa, prazerosa, que é o contato do corpo com o outro, e geralmente é aquele outro que vai trazer um calor, um cheiro, né, uma textura que é agradável, né? Porque é a textura que o bebê conhece. Geralmente é algo que não deixa o bebê se sentindo muito confortável. O bebê pode começar a chorar, pode ficar muito agitado, porque ele não quer aquele tipo de contato. E aí, quando a gente está falando do neurodesenvolvimento, nós estamos falando de tudo que vai acompanhando o desenvolvimento de uma criança. Então, para caminhar, quais são os recursos neurais que eu utilizo que trazem um movimento? O movimento do braço, o movimento da mão, o movimento do corpo, né? Se eu tenho algum prejuízo nessas ligações neurais que vão acarretar no movimento, eu posso ter dificuldade para sentar, dificuldade para engatinhar, dificuldade para deitar, dificuldade para fazer um movimento de pinça. E aí, esses são os sinais indicadores. E aí, por que a gente está falando dos sinais indicadores? Porque eu posso ter crianças que não andem adequadamente, que não falem adequadamente, mas que nem por isso elas sejam diagnosticadas dentro do transtorno do espectro do autismo, né? Então, a gente precisa entender melhor qual é toda essa complexidade para que se feche um quadro diagnóstico como esse, que ele precisa ser feito de uma forma muito específica para que de fato a gente possa dizer sim, a gente está falando de uma pessoa com TEA. O outro manual que traz as questões indicadoras sobre o que é ser uma pessoa com TEA é o DSM-5. No DSM-5, a gente consegue perceber, né, o que a gente tem de déficit que fica evidente quando a gente está falando especificamente de uma pessoa com TEA.
Então ela vai ter uma comunicação e uma interação social diferenciada e padrões restritivos e repetitivos de comportamento. Nossa, Luciana, mas que é isso? O que você está falando? Vou dar um exemplo aqui. Coloquei alguns exemplos para trazer que tem aí seletividade alimentar, sensibilidade sonora, dificuldade em leitura do contexto social. Quando a gente fala de seletividade alimentar, por exemplo. Então, eu já tive estudante, já tive aluno, que ele só comia coisas de cores vermelha. Aí você pode pensar, nossa, mas como é que vai fazer para se alimentar? Vai comer o quê? Então, tomate, morango, como é isso? Né? Bom, tem todo um trabalho, né, de alimentação importante a ser feita com esse sujeito. A gente pode usar desde coisas que vão deixar as comidas com essa coloração, como fazer a introdução de novos alimentos, enfim, vai depender muito do tipo de terapia alimentar e nutrição que a gente faça com esse indivíduo. Mas isso quer dizer o quê? Isso quer dizer um padrão de comportamento que ele se repete, que ele tem uma constância. Então não é só hoje, hoje eu quero comer coisa vermelha. Amanhã eu vou comer só coisa verde. Não. Eu estou dizendo de um comportamento que ele é um padrão e ele se repete. E ele é extremamente atípico, né? Pensa no nosso convívio social. Com quantas pessoas que têm esse tipo de seletividade alimentar? Não são muitas, né? Apesar da gente saber que existem muitas pessoas com autismo, né? Estima-se aí pela ONU que de 100 pessoas, uma seja uma pessoa com autismo. Também não temos um padrão estatístico delimitado por conta dos instrumentais. Por exemplo, no Brasil a gente tem instrumental que faz sim coleta de dados, nós temos o censo, mas a gente ainda diz que até por conta da pandemia, né, e que as pessoas voltaram cada vez mais a ficar num espaço fechado e segregado, que ainda não voltaram com todas as atividades, então ainda existem dados que a gente desconhece, mas estima-se que seja 1 para 100, tá? E aí, o exemplo que eu trouxe da sensibilidade sonora. Então, eu posso tanto ter problema com som que é muito alto, então aquilo me irrita de uma tal maneira que eu me desorganizo. E aí, quando eu tô falando de desorganizar, não é como qualquer outra pessoa tem, o som tá alto, tá chato, não vou ficar aqui. Não, o som ele incomoda de tal maneira que todo o meu corpo começa a agir de uma forma diferenciada. Então eu vou fazer um movimento com a mão, eu vou fazer um movimento com o corpo, eu vou fazer um movimento com a boca, enfim. E aí isso vai mudando de pessoa para pessoa, né? E o outro exemplo é a dificuldade de leitura do contexto social. Esse exemplo eu achei bem bacana de trazer, porque ele vai dizer tanta coisa sobre a pessoa com TEA, coisas que são tão significativas e que a gente às vezes não faz ideia, tá? Por exemplo, quando você está falando com outro ser humano, é muito comum que a gente faça o quê? A gente olha para a pessoa, para o olho e boca. Então, normalmente, quando se faz uma varredura visual de onde você está falando, a gente está olhando olho e boca. E aí você pode ter uma pessoa com TEA que quando está falando com você, ela olha um pedaço da sua orelha. Ela está olhando um pedaço da sua sobrancelha. Ou ela está olhando aqui a haste do meu óculos. Mas o que tem isso? O que tem isso? Que isso traz toda uma forma de interagir com o ambiente diferenciada. Imagina você conversar com uma pessoa que a atenção dela e o foco tá aqui, ó. Ela não vai ver no seu rosto, por exemplo, a sua expressão. Então você chega e fala alguma coisa que você não gostou, tem todo um movimento do corpo, do rosto, do lábio, do olhar, que isso é ignorado. Então, o que dá para pensar? Dá para pensar que, possivelmente, uma pessoa com TEA vai ter dificuldade de antecipar as coisas. Então, eu tô chegando em casa, meu pai disse: Olha, você vai sair, você tem que entrar 10 horas. Aí você tá chegando 10h30. Aí você vai ali tateando. Deixa eu dar uma olhada para ver como é que tá a cara do meu pai, da minha mãe, né? Ele tá com aquela cara, a sobrancelha subiu, já sei que não vai ser, vai dar ruim, não vai ser bom.
ele não tá com a cara boa. Isso é uma leitura do ambiente. Então, eu consigo ter uma comunicação, eu consigo compreender, para além da comunicação verbal, a comunicação gestual, o que o ambiente me traz, né? E a pessoa com TEA tem esta dificuldade de fazer esta leitura do social. Então, não é só a leitura ali da comunicação gestual, mas a leitura do próprio ambiente. Outro exemplo simples: você está dentro do seu carro dirigindo e você vê uma bola atravessando a rua. O que que você já antecipa? Imagina. Se tem uma bola, pode vir alguém atrás dessa bola, uma criança. Então eu já vou reduzindo a velocidade do carro, eu já me volto para aquele lugar para ver se ali tem alguma questão, se alguém vai atravessar, se eu vou passar em cima da bola, se vai dar tempo de eu frear, né? Tudo isso a gente está falando o quê? Que a gente está se comunicando e está antecipando uma situação para que a gente tenha uma resolução de problema. E as pessoas com TEA podem vir a ter esta dificuldade, né? Por conta de toda a especificidade aí do transtorno. Bom, agora que a gente falou um pouco sobre as questões de interação, o comportamento que é disruptivo, disforme e que traz aí questões bem diferenciadas, acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre o diagnóstico. Claro que aqui é uma pincelada de tudo, porque a ideia é a gente se aprofundar em cada um desses temas, mas é bacana a gente começar pensando como é que a gente identifica, né, uma pessoa com TEA. De que forma esse diagnóstico acontece ou pode acontecer? Primeiro, como a gente está falando de uma questão que é um transtorno e que ele tem aí uma variabilidade de questões, a gente já pode pensar que ele não pode ser feito por apenas um profissional. Então, seria o mais adequado que a gente tivesse uma equipe multiprofissional para que fizesse as análises clínicas juntamente com o médico sobre aquela pessoa que se pretende investigar. Então, seria adequado um estudo de caso, né, com diferentes profissionais. A gente sabe que temos uma dificuldade de ordem da saúde pública, né? Na região de São Paulo, capital, toda a porta de entrada que a gente diz, qual é a porta de entrada, onde se procura um serviço de saúde para a pessoa com autismo, é o Sistema Único de Saúde, né? Então, quando a gente está falando tanto de deficiência como saúde mental, nós temos as entradas pela saúde mental, que você procura o posto de saúde da sua região. A partir desse posto de saúde começam aí as primeiras interações, investigações clínicas que se devem acontecer. Na capital a gente tem um posto que a gente chama de tradicional e o outro que não é tradicional. E aí eles vão diferindo de serviços que eles podem oferecer. A ideia é falar depois um pouco como é o serviço de Mongaguá, como é o serviço das nossas cidades vizinhas e por aí vai. Até para que a gente conheça, né, e saiba aonde, quem e de que forma a gente pode procurar os profissionais aqui da região da Baixada Santista, tá? Mas pensando no geral, a porta de entrada geralmente é o Sistema Único de Saúde. E aí se você está falando de uma criança, é um pediatra, enfim, vai diferir aí conforme a faixa etária, né, da pessoa. E o encaminhamento, ele vai acontecendo para um neuropediatra, por um pediatra, para um psiquiatra, psicólogo, e aí vão se compondo as equipes a partir do momento que você tem um estudo a respeito. Isso é o geral. Mas o que eu quero trazer aqui para que a gente pense um pouco sobre esse diagnóstico? Quando a gente está falando de TEA, a gente não tem apenas um gene envolvido, né? Nós temos diversos genes envolvidos para que você possa dizer de fato essa pessoa é uma pessoa com TEA. Vou trazer um exemplo aqui para ficar mais claro. Quando a gente está falando de uma pessoa com síndrome de Down, que cientificamente é chamada de trissomia do 21, nós estamos falando de um cromossomo 21, que é o cromossomo 21, que teve algum tipo de alteração.
E aí a alteração ela pode acontecer de diferentes formas. Ela pode acontecer por deslocamento, então um dos cromossomos, o par, né? A gente tem o cromossomo impar, então um deles foi para outro lugar, ou um pedacinho dele foi para outro lugar, ou um pedaço de outro cromossomo se juntou ao 21. Mas o que, que a gente está dizendo aqui de exemplo? Que quando eu bato uma foto, né? Como se fosse a foto do nosso cromossomo, eu vou lá no 21 e consigo saber que tem uma alteração. E quando tem essa alteração, eu já sei que é a síndrome de Down, a trissomia do 21. Né? Então, eu tenho mais cromossomos ou eu tenho uma composição de cromossomo diferente no cromossomo 21. Quando a gente está falando de uma pessoa com transtorno do espectro do autismo, nós temos diferentes cromossomos desorganizados ou diferentes deslocamentos. Então, pode ser que eu, Luciana, com o cromossomo 12 apresento TEA e uma outra pessoa com o cromossomo 5 apresenta TEA e o 12 tá tudo tranquilo, não tem nada. Tá? Então, como a gente não tem apenas um marcador biológico, nós temos diversos marcadores biológicos, então a gente diz que não existe um marcador biológico. Não existe um só lugar, né? Que vai dizer, olha, faz esse exame aqui que vai detectar que a pessoa tem autismo. Nós não temos esta condição. Nós precisamos investigar e fazer diferentes análises. E faz parte dessa análise exames laboratoriais, mas também faz parte toda a entrevista com a família, com os responsáveis, para falar como é que tem sido o desenvolvimento desse indivíduo. É muito comum, por exemplo, que se identifique o transtorno do espectro do autismo quando esse sujeito vai para o processo de escolarização. Porque o que, que acontece? Às vezes a família não teve um contato com uma outra criança, aquela criança é a primeira da família, ou ela começa a ver que a criança não tá andando, não tá falando, mas o meu marido era assim, ele também não falava aos 3 anos. O pai dele também não andou nesta mesma época. Então, eu não tenho uma criança, eu não tenho um parâmetro, eu não tenho nenhum tipo de convivência com uma pessoa com TEA, não conheço sobre a área e vou achando que tudo ali tá indo como deveria, né? Eu não identifico. E aí, na entrada com a escola, o professor fala: peraí, todas aqui da turminha já estão andando, esse aqui não tá andando. Todos estão falando, esse aqui não está falando. Ou tiramos do parâmetro da comparação, né? O professor diz: nossa, fazendo as minhas investigações, as minhas avaliações, eu percebo que esse estudante precisa de um auxílio maior. Por que será? Né? Então é muito comum que às vezes a escola diga: olha, família, vamos começar a investigar o que está acontecendo, que a gente está percebendo aí uma questão que é muito singular, que a gente precisa ver com um olhar mais atento. Tá? Então, isso é comum de acontecer. Mas a gente vai falar muito sobre isso também, porque quando a gente tratar sobre o luto do filho perfeito, sobre os processos de interações sociais, a gente traz isso. Mas o importante é dizer aqui que existe um diagnóstico que ele tem que ser realizado de forma clínica, que todas as causas, tanto ambiental, uso de medicamento, genética, podem estar incluídas no diagnóstico ou não. Então, hoje a gente tem estudos de tipos de substâncias que interferem desde a concepção e que trazem alguns indícios e que aparecem em alguns casos. E aí a gente está falando em alguns por quê? Porque só aparecem em alguns, não aparecem em todos. Então a gente não pode dizer, então toda vez que tiver um uso de uma substância X ou Y, a pessoa vai ter um filho com TEA. Não. Muitas vezes o outro faz o mesmo uso, a mesma coisa e não tem um filho com TEA. O que vai dizer para nós o diagnóstico são as análises clínicas, né? E essa avaliação multiprofissional. E que de preferência a gente tem aí o médico acompanhando também as questões do contexto familiar, as questões ambientais, as questões que se tratam desta família,
né, deste ambiente social da qual esta família faça parte. Até pensando que se hoje você tem um filho e esse filho apresentou o diagnóstico com TEA, você teria alguma possibilidade de ter um outro filho com TEA? Que aí a gente está falando de fazer mapeamento genético. E também estamos falando de planejamento familiar, que é uma coisa que a nossa sociedade tem uma defasagem, né? E apesar da gente ter dentro do SUS as questões que se remetem a planejamento familiar, isso não é muito comum na nossa cultura, né? A gente não planeja a longo prazo quantos filhos e de que forma, em que momento, né? As coisas vão meio que acontecendo e a gente vai junto. Então, quando a gente está falando das questões diagnósticas, a gente está falando de uma equipe multiprofissional que possa acolher e compreender e fazer as intervenções necessárias, né? Um aí com a expertise do outro para compor um estudo daquele caso, tá certo? Mas o que é bacana que a gente comece a tratar aqui, né? E que foi até o objetivo de ter trazido o primeiro tema, que é a questão da conscientização do autismo, que acontece todo mês de abril. Para além da gente pensar da questão social, de reconhecimento e que a gente propõe as políticas públicas para esse público, né? Porque a gente, se tem um funcionamento que é muito singular, muito diferenciado, então já dá para perceber que precisamos fazer ajustes, arranjos em diferentes contextos. Tá? E aí eu vou trazer a questão da qualidade de vida das pessoas com autismo. Também no início de conversa, né? Que a gente pretende aí, cada item desses que vocês estão vendo aí, os tratamentos, terapia, grupo de apoio, ajustes, inclusão, apoio familiar, acolhimento, entram como temáticas maiores para a gente discutir e conversar aqui, né? Até ajuda, com a ajuda de vocês, trazendo questões, perguntas, tá certo? Quando a gente está falando da questão de tratamento, a gente está falando de acompanhamento clínico. Então, eu posso ter uma pessoa com autismo que não tenha uma comunicação verbal, por exemplo, e aí ela precisa se comunicar de alguma outra forma. Ela vai falar: estou com sede, estou com fome, posso usar a sua caneta, e ela não tem a comunicação verbal. Então, que tipo de terapia que a gente está falando que é da área da comunicação? A gente pode falar do profissional que é o fono. Então, eu vou fazer uma fonoterapia e este profissional vai avaliar que tipo é mais adequado de comunicação para aquela pessoa. Então, ela pode sugerir, por exemplo, o uso de prancha de comunicação. Então, eu vou usar recursos visuais para comunicar o que eu gostaria. E aí, isso fica disposto numa pasta, numa prancha. Isso é só um exemplo, né? Nós estamos falando também que eu posso ter que fazer um tratamento, por exemplo, de saúde mental. Por quê? Eu sou uma pessoa com TEA, não tenho comunicação verbal. Nos ambientes sociais da qual eu faço parte, nem todo mundo sabe conversar comigo por meio da prancha de comunicação. E aí eu começo a ficar extremamente ansioso, agitado, e isso pode trazer sintomas que eu preciso ter que cuidar. Porque a partir do momento que eu quero me comunicar e as pessoas não conseguem se comunicar comigo, eu não consigo me comunicar com ela, isso pode gerar outras questões. E aí eu preciso de um tratamento. E aí não tem a relação direta com o TEA, tem a relação com uma comorbidade que eu posso vir a ter por conta de eu não ter uma comunicação verbal, né? Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? As terapias, né? Então, qual tipo de terapia é mais adequado para uma pessoa com TEA? Aquela que para aquela pessoa seja mais adequada a partir de todos os estudos e contextos da qual ela faça parte, né? E aí, quando a gente está falando, por exemplo, de grupo de apoio, a gente está falando de grupo de apoio para os familiares, a gente está falando de grupo de apoio para a mãe, para o pai, para os irmãos, para a própria pessoa com TEA, porque existem questões que também são singulares da família. Você começa a ter
uma dinâmica familiar que ela é diferenciada por conta também de um sujeito que apresenta uma deficiência ou um transtorno, que você precisa aprender a lidar com isso. Mas a relação minha como mãe é uma com aquele sujeito, a relação do pai é outra, a relação do irmão é outra e por aí vai. Então, existem diferentes grupos de apoio para atender diferentes demandas, né? Então, o que seria bacana? Seria bacana que a gente tivesse nos diferentes estados e municípios lugares que a gente pudesse trocar com o outro as experiências. Então, como é ser uma mãe de uma pessoa com TEA no momento de escolarização? O que é que uma outra mãe que já passou por essa situação pode trazer de informação, até para que eu me organize, para que eu me antecipe? Como é ser um pai que cuida de uma pessoa com TEA e não tem outra pessoa da família ajudando? É um pai solo ali com aquela criança ou com aquele jovem, né? Então, a gente está falando do grupo de apoio pensando na questão do outro como parâmetro para que possa auxiliar nas minhas reflexões, nas problematizações necessárias para que eu saia do lugar onde eu esteja e busque novas alternativas, né, diante do fato de eu ter que conviver ou ser ou auxiliar uma pessoa que não está dentro aí de um padrão social de normalidade. Tá, então, são muito importantes esses grupos. As questões de ajustes ambientais vão de diferentes formas e ajustes. Quando a gente está falando, por exemplo, de uma pessoa que faça uso de cadeira de roda, e aí ela vai frequentar qualquer ambiente social, a calçada é adequada para cadeira de roda? Eu consigo, por exemplo, aqui na Baixada, eu vou na orla, eu consigo chegar até a praia com a cadeira de roda? A gente tem aqui plataforma, né? A gente tem projetos sociais com cadeira anfíbio, que coloca o indivíduo dentro da água, mas se eu saio de casa e falo, não, hoje eu tô a fim de tomar um banho de mar sozinho e vou lá tocando a minha cadeira de forma autônoma. Eu chego até o mar, né? Então a gente está falando de pensar em ajustes sociais para que atenda diferentes públicos. Se eu for a um bar e eu estiver numa mesa e pedir alguma coisa, a mesa está na altura adequada para que eu possa me movimentar, ou pegar um copo, ou comer. Enfim, são diversos ajustes que a gente pode pensar para diferentes tipos de deficiências, síndromes, né? E aí, pensando no TEA, se eu volto naquele exemplo lá de uma pessoa que não tem uma comunicação verbal, eu tenho, por exemplo, um cardápio com uma imagem, que uma questão visual que a pessoa com TEA possa se comunicar a partir daquele cardápio, né? Então, são tantas coisas a serem pensadas e, logicamente, a gente não vai conseguir atender a tudo e a todos, porque existe uma diversidade também dentro das questões da deficiência. Mas, nós deveríamos atender pelo menos a maioria, né, se não a todos, a maioria, e de forma justa e de forma inclusiva, né, e não sempre tutelado, alguém fazendo por, alguém auxiliando, não. Às vezes a pessoa ela quer fazer por ela mesma, e ela tem esse direito, né. Quando a gente vai falar de inclusão escolar, a gente também está falando de aspectos diversos que vão desde o transporte para chegar até essa escola, a permanecer na escola e passar por todas as modalidades. Então, eu chego na educação infantil, consigo chegar no ensino médio, vou para a universidade, por aí vai. Então, a gente está falando de permanência, de progressão dos estudos, e para isso a gente está falando aí como pano de fundo de ter acesso ao currículo escolar. Então, de que forma eu acesso esse currículo? Quando eu estou falando de acesso, eu estou falando também de recursos de acesso, que é um pouco do exemplo que eu usei ainda hoje, quando a gente está dizendo assim: olha, eu preciso de uma prancha de comunicação, ou eu não tenho esse movimento aqui, ó, e eu preciso produzir graficamente. Então, eu vou usar o quê? Eu vou usar um outro membro para que eu consiga segurar a caneta? Eu vou fazer pela boca? Eu vou fazer por onde?
né? Então, a gente está falando de acesso, de conhecer materiais, recursos e de proporcionar isso para o estudante, para que ele possa não só estar dentro da escola, mas ter a progressão e continuidade dos seus estudos e dentre outras coisas que a educação traz, tá? A questão do apoio familiar em diferentes instâncias, então é muito complicado para uma família ter a questão da deficiência na sua família e toda vez que ela vai em algum ambiente social, ela ter que falar disso. A forma como o outro se porta diante deste ser que tem deficiência também muitas vezes incomoda. Então, tem muitas variáveis que a gente pode pensar que esta família em algum momento vai precisar de apoio. Uma que é muito importante, que aí a gente está falando de questões de políticas públicas, é que quando você pensa no número de terapias, acompanhamentos e assistência que uma pessoa com deficiência pode demandar, a gente está falando de ter recurso financeiro e que nem sempre as famílias vão ter. Então, eu tenho uma pessoa na minha família com autismo, eu coloco, ela vai fazer fono, aí vai fazer ecoterapia, aí vai participar de uma terapia ABA, e vai isso e vai aquilo, e a gente está falando do quê? A gente está falando de ter acesso, né? Então, quando a gente fala de política pública, a gente está falando do acesso para todos, e não do acesso só para um. Eu não posso ter um nicho dentro da sociedade que consegue fazer um tipo de terapia e o outro não. A gente está falando de uma maioria, e quando a gente fala de maioria e inclusão, a gente está falando da maioria ter acesso aos serviços que são de direitos para todos, que é saúde, educação, assistência social e por aí vai, tá? A questão do acolhimento, né, dessas pessoas, e aí o acolhimento é a questão da empatia, de eu me colocar no lugar do outro. Não tem ninguém na minha família, eu não conheço ninguém, não tem ninguém no meu bairro, não tem ninguém na minha cidade. E eu vi uma pessoa com deficiência lá em Peruíbe, aqui em Mongaguá nunca nem vi. E aí isso me desobriga a pensar sobre ou fazer algo sobre? Não. Quando a gente trouxe aqui o tema da questão de abril e do Voltaire, a gente está dizendo assim, olha, hoje a gente já tem um olhar específico para as singularidades do ser humano que não cabe mais no ano de 2022 você fingir que essa questão não existe. E essa questão também é com você, porque você faz parte dessa sociedade. A forma como você pensa, como você age e como você se coloca e fala sobre as coisas, pessoas e objetos faz toda a diferença para o meio social. Então, se você tem uma pessoa que vai trazer um exemplo positivo dessa relação de uma pessoa com deficiência, com TEA, isso vai reverberar no seu grupo de alguma forma. Poxa, que bacana esse exemplo, gostei de ouvir, né? Então, isso faz parte da nossa sociedade. E a gente precisa começar a olhar, né, e ter esta empatia por todas essas questões que se apresentam. Até porque a gente não está restrito a um só ambiente, a um só um núcleo, né? A gente faz parte de diferentes ambientes sociais em diferentes momentos da nossa vida. Quando a gente trata da questão da difusão de conhecimento, nós temos que pensar que é importante conhecer não só, por exemplo, o que é o autismo, de que forma a gente tem um diagnóstico, mas conhecer a pessoa que se está por trás desse diagnóstico. Que pessoa é esta? De qual família ela faz parte? Qual é a sociedade que ela está inserida? Então, uma pessoa que nasceu aqui em Mongaguá, que faz parte de uma família que tenha pai, mãe, irmãos, que a gente chamava antigamente lá de família nuclear, e que tem autismo, ela tem uma interação social da mesma forma que uma pessoa que nasceu em São Paulo, capital, e que foi criada só pelo pai, que não tem mais nenhum outro membro familiar o auxiliando, e por aí vai. A gente pode pensar diferentes arranjos e contextos sociais. Mas quando a gente está falando da questão do conhecimento, a gente não precisa ter aí uma grande especialização sobre o assunto, porque a gente precisa primeiro conhecer a pessoa.
para depois, por meio do que a gente sabe sobre essa pessoa, buscar qual é o conhecimento necessário que eu preciso para auxiliar, acolher, apoiar, intervir da melhor maneira com aquele indivíduo, tá? Então, o que a gente pretende fazer aqui neste programa é discutir todas essas singularidades. Então, eu me deparei com um familiar com autismo e nunca teve nenhum familiar que tivesse algum tipo de deficiência ou transtorno. Como é que eu ajo? Eu preciso de uma assistência terapêutica, não estou sabendo lidar com uma situação, de que forma eu posso procurar um profissional, qual é o melhor profissional. Meu filho entrou na escola e agora o que que eu faço? Ele vai conviver com outras crianças. Eu tenho muito medo dessa convivência, de como vão tratar, se vão acolher, se vão cuidar, né? Ou ele tem um comportamento que eu tenho medo que ele faça alguma coisa para alguém não muito adequada e a pessoa não goste. Enfim, é um universo diverso e que traz muitas questões, e que a ideia é conversar aqui com os familiares, com as pessoas com deficiência e trazendo pontos de reflexão, né? Então a gente vai trazer outros profissionais de outras áreas para que tragam a sua experiência, a sua expertise e que possa fazer a difusão do conhecimento, para que você conheça mais, que desperte novas reflexões, que faça com que você busque cada vez mais a compreensão, o entendimento de que a gente faz parte de um mundo que é diverso e que o diverso, fazendo parte de todas as nossas questões sociais, em algum momento vai ter alguma coisa que eu não vou saber e tudo bem, né? E que eu preciso fazer o que com isso? Eu preciso avançar. Tá tudo bem, eu não sei o que fazer. Eu estou dentro dessa situação e como é que eu avanço? Como é que eu saio dela, né? E a outra questão é pensar na equidade, em se colocar no lugar do outro e ser aí um agente de auxílio para a política pública, para a ajuda das pessoas com deficiência que ainda nos dias de hoje encontram-se à margem da sociedade. Então a gente ainda não consegue dizer que uma pessoa com deficiência vai ter acesso ao mar, né? Que ela vai ter acesso a participar de um evento com todas as coisas pensadas da forma que deveriam, assim como nós, né? A gente só decide. Hoje eu quero fazer, né? Hoje eu quero escolher, vou a um restaurante. Talvez a pessoa com deficiência não basta ter este desejo e vontade. Ela vai pensar: nossa, como que eu vou fazer para chegar lá? Se eu chegar lá, eu consigo participar daquele ambiente? Vai ser adequado? Bom, gente, a gente está aí chegando ao final da nossa conversa. A ideia dos nossos programas é trazer as questões que se remetem às pessoas com deficiência, às pessoas com transtorno, e aí desde os aspectos familiares, de interações sociais, e que a gente possa junto ir construindo um diálogo, construindo uma rede de apoio, fazendo a difusão deste conhecimento necessário e se apoiando, né? Acho que o foco principal é o apoio, a empatia e a construção de um pensamento que leve à reflexão, que nos ajude a pensar sobre as questões de políticas públicas que são necessárias em todas as cidades, municípios e estados, né? Porque a gente ainda não pode dizer que no ano de 2022 a gente tem uma sociedade inclusiva para todas as pessoas. A gente ainda se depara com muitas questões que precisam ser mais bem esclarecidas, evidenciadas e pensadas, né? Considerando que todos nós temos direitos, temos os deveres, mas também temos os direitos. Será que hoje, se uma pessoa com deficiência resolver ir à praia, ela tem o acesso? Desde o percurso
a sua permanência neste local? Será que basta apenas a vontade, a escolha? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse início de conversa, que seja aí um start, um início de reflexão, para que a gente possa trilhar juntos caminhos mais inclusivos, reflexivos e que auxiliem as pessoas com deficiência. Contem aí com a minha colaboração nessa mediação de pelo menos propor reflexões a respeito para que a gente inicie um grupo que se apoia, que acolhe e que traz as discussões necessárias sobre o tema. Se você gostou dessa conversa, vai lá, se inscreve no canal do Loas para que você possa acessar todo o nosso conteúdo. Obrigada por hoje, um beijo a todos.